Agora vamos falar sobre cinema. Há quase 20 anos era lançado o filme Anaconda, com figuras conhecidas de Hollywood como a atriz e cantora Jennifer Lopez, Ice Cube e Owen Wilson. O filme foi gravado em uma das maiores florestas do mundo, a Amazônia. Conta a história de um grupo que entra no coração da floresta com o objetivo de fazer um documentário sobre uma tribo indígena. Durante a jornada, conhecem Paul Saroni, interpretado pelo ator Jon Voight, um caçador louco que deseja capturar uma anaconda viva, uma sucuri que pode atingir até 12 metros de comprimento. Eles só não esperavam encontrar um inimigo tão implacável assim. Nossa, eu assisti esse filme. Lembro que os atores americanos ficaram com medo de contrair malária durante as gravações na Amazônia, porque essa região é endêmica para a doença. É verdade, lembro das nossas aulas de parasitologia na faculdade. Aprendemos que a malária é transmitida por um mosquito do gênero Anopheles. E este mosquito transmite 4 espécies de plasmódio, que causam a doença. Também lembro que na aula de parasitologia o professor ensinou sobre os diagnósticos para a malária. Ele falou que é feito pelo exame microscópico de sangue, sendo que o teste de gota espessa é o melhor, é o teste padrão ouro, e que precisa de material e reagentes adequados, bem como técnicos bem treinados para sua realização, para a detecção e diferenciação das espécies de plasmódio. Se bem que apesar do exame da gota espessa apresentar inquestionável vantagem para o diagnóstico, uma série de fatores pode interferir nos resultados, desde profissionais qualificados até o grau de parasitemia. Por isso, acontece de muitos exames darem falsos negativos. É verdade. Por isso, utilizamos testes mais sensíveis que detectam grandes proporções de doentes. Para calcular esse teste, nós usamos a seguinte fórmula, que leva em consideração o valor de verdadeiros positivos dividido pelo valor de verdadeiros positivos mais falsos negativos. Um exemplo desse teste, no caso da malária, é quando o microscopista repete o exame de 2 a 3 vezes por dia para aumentar a sensibilidade do teste. Mas espera aí, por que não podemos utilizar então um teste mais específico? Já que o teste específico proporciona um número maior de verdadeiros negativos. Assim, não gastaria tratamento à toa para os falsos positivos. Exemplo, o esfregaço delgado, pois ele é uma forma nitidamente de uma lâmina sanguínea que identifica facilmente as espécies de plasmódio. Bom, então a forma para calcular isso seria verdadeiros negativos dividido pelo total de verdadeiros negativos mais os falsos positivos. Tá, ok, mas com parasitemia baixa, nesse tipo de teste, a gente aumenta a probabilidade de não encontrar plasmódio e dar um resultado falso negativo. Aí, os falsos negativos no caso da malária é perigoso porque é uma doença que possui tratamento, mesmo sendo uma doença perigosa. E se ela não for diagnosticada de maneira e tempo certo, pode evoluir para um caso mais grave. Por isso, usamos um teste mais sensível nesse caso. É mesmo, você tem razão. Mas dentro desses diagnosticados, como podemos ter certeza se realmente estão doentes ou não? Para isso, usamos o teste chamado valor de preditivo positivo, que é a probabilidade do resultado do exame de estar certo, ou seja, dos doentes estarem realmente doentes. E aí, quanto maior o valor da especificidade do teste, maior o valor do preditivo positivo, pois a especificidade aumenta o número de falsos negativos. Para isso, para acharmos os verdadeiros doentes entre o total de doentes, usamos uma fórmula que divide os verdadeiros positivos por verdadeiros positivos mais falsos positivos. Ei, alguém falou sobre valor preditivo?
Ei, alguém falou sobre valor preditivo? Eu sou o valor preditivo negativo, o contrário do valor preditivo positivo. Eu encontro os verdadeiros não doentes entre o total de não doentes e os falsos positivos. Como o teste da malária tem que ser mais sensível, isso aumenta o valor preditivo negativo, em razão dos falsos positivos. Assim, usamos a fórmula de valor negativo, verdadeiro negativo, dividido por verdadeiro negativo mais falso negativo. Não podemos esquecer da dona prevalência, pois ela é a porcentagem da doença, ou seja, número total de doentes no total da população, interferindo nos valores de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo.